estendesse as suas mãos para cá, para frente, que você recebesse o servo do Senhor, dizendo assim: glória ao Pai, glória ao Filho, e toda a glória seja dada ao Espírito Santo de Deus, aos três. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Receba a palavra. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: a partir de agora não fale comigo. Vira para frente, presta atenção e receba a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Pode se assentar, queridos. Algumas igrejas têm o costume de dizer que referente à palavra vamos colocar de pé, mas a maior reverência da palavra é ouvir e obedecê-la. Amém? Pode se assentar, queridos. Pode ficar se assentado. Glória a Jesus. Filhos de Deus, boa noite. Filhos de Deus, boa noite. A paz do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Queridos, eu vou começar a falar algo que começou já. A igreja não tem o melhor som. A igreja não tem o melhor púlpito. A igreja não tem os melhores sons. E me desculpe, tá? Nós não temos o melhor grupo de louvor. Nós também não temos o melhor pastor. Mas uma coisa eu tenho certeza, que a gente tem o melhor mestre, que é o Senhor Jesus. Amém? Se você sair da tua casa procurando algo melhor aqui, procure a Jesus. Esse sim. Esse sim. Você pode ter certeza que vai ser melhor. Esse sim vai ser perfeito. Agora, nós, os materiais, as cadeiras, isso aqui é imperfeito e passageiro. Mas o Senhor e a sua palavra, ela sim é perfeita e permanente. Amém, queridos? Lembre disso. Não venha procurar defeito. Porque se você olhar para mim, olhar com a qualidade do som, qualidade do púlpito, se você passar aqui nessa beirada aqui, ó, você vai ver um som de defeito. Mas se você vier com intenção de encontrar Jesus, você vai ver o que é perfeição na tua vida. Amém, queridos? Aquele que tem a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de João. Amém? No capítulo 4. Quem não me conhece, meu nome é Marcelo Chamoni. Sou casado há aproximadamente 9 anos. Em novembro faz 10 anos, tenho 2 filhos. Um chama Kairos, que significa tempo de Deus. E a minha caçula de 3 anos chama Akiane. Fogo purim, purim. Meu filho desde novo, quando cantava e louvava na igreja, ele chorava, derramava lágrima. A minha esposa, ela apenas cantava, nascia na Assembleia de Deus, mas apenas cantava, de um jeitinho. Minha esposa ficou 3 dias e 3 noites, dormiu no monte, orando e clamando, jejuando. Quando ela desceu do monte, Deus mudou a voz dela. Ela louva e canta de uma forma diferente, mas ela se entregou ao Senhor. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1, que diz o seguinte: é quando o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade ou herança que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. E era isso hora sexta, ou 12 horas. Amém? Glória a Jesus. Quero dizer, queridos, que algo durante o tempo da minha vida, eu estudei a Bíblia, li a Bíblia, teologia, hermenêutica, homilética, estudei muito a Bíblia. E eu comecei a ver que Jesus não tinha apenas 12 discípulos. Eu comecei a ver que Jesus tinha 72 discípulos. 72 discípulos, e entre esses 72 discípulos, afunila-se para 12 discípulos. Entre esses 12 discípulos,
que se afunila, havia 3 discípulos entre esses 2, que era Pedro, Tiago e João. E o mais estranho disso tudo, que se afunila ainda muito mais entre esses 3. E entre esses 3 se chama João. Aonde que a Bíblia fala o seguinte, que esse homem chamado João, ele era aquele que inclinava a cabeça no mestre, era aquele que era amado do mestre, assim a Escritura diz. E quando fala que esse era aquele que encostava a sua cabeça no mestre, eu comecei a pensar, porque eu já encostei a cabeça no peito de uma pessoa, e você sabe que o que a gente escuta? O coração bater. E eu noto que João, se fosse um médico, um doutor ou um enfermeiro, como Lucas era, ele poderia, quem sabe, ouvir os batimentos cardíacos do mestre e saber até mesmo quanto está batendo o coração do mestre. João era um discípulo bem chegado do Senhor, bem próximo do Senhor, era um discípulo que tinha grande intimidade com o Senhor. E se eu fosse te convidar para ser algo, não mais um da multidão, não os 72 discípulos, não os 12 ou os 3, mas eu te convidaria a ser como João, aquele íntimo, que tinha intimidade com Ele. Se hoje eu vou te chamar, eu te chamaria para você ter intimidade com Ele. Esse João que eu quero falar esta noite, é esse evangelho que ele escreveu. Não apenas esse evangelho pela sua intimidade, mas ele também escreveu cartas. E ele também recebeu, por causa da intimidade com Deus, o maior livro das revelações, que é Apocalipse. Esse João, ele não quer dizer que eu desmereço os outros evangelistas, mas ele já começa diferente no seu livro. Ele diz o seguinte: e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se encarnou e andou no meio de nós, diferente dos outros. Sabe, Oséias lá no Antigo Testamento diz que o próprio eterno Deus sairia do seu lugar sagrado e andaria em nosso meio, e os montes se estremecerão. É esse evangelho que eu vou falar para vocês esta noite. É o que Deus me deu em Itaperuna, noroeste fluminense do estado do Rio de Janeiro. É algo que eu quero contar para vocês. No primeiro versículo do capítulo 4, está o Senhor ensinando, educando, curando, libertando na Judéia. Os fariseus começam a dizer: ei, olha, Jesus está batizando, Jesus está batizando. Mas na verdade Jesus não era o que batizava. Sabe o que estava acontecendo no primeiro versículo? É que os fariseus queriam arrumar um conflito entre os discípulos de João, que estava junto com o Senhor, com os discípulos de Jesus. Jesus, vendo essa confusão toda, ele disse: olha, vamos sair daqui e vamos voltar agora para a Galileia. Vamos se retirar e vamos voltar para a Galileia. E eu fico imaginando, quando ele se pronuncia desta forma, e para ir para a Galileia, da Judeia para a Galileia, havia apenas 3 caminhos. Um caminho era pela beira do rio Jordão. O segundo caminho era pelos vales do monte. E o terceiro caminho era um caminho que judeus não passavam, que era pelo caminho de Samaria. E eu gosto de imaginar, ou em outras palavras, parafrasear o texto, trazer a imaginação. E eu começo a ver Pedro se despontando. Na minha terra diz que quando uma pessoa é para frente, a gente chama de bico de chaleira. Pedro era aquele, quando o Senhor começou a andar pelo mar, foi aquele que saiu do barco e andou com o Senhor.
Pedro era tão para frente que na hora quando o Senhor foi sendo agarrado, ele tirou uma espada e cortou a orelha do soldado. E quando o Senhor perguntou: quem é que te fala? Pedro falou: é o Espírito de Deus. Era o cara que era bem para frente, era a pessoa que era bem para frente. E quando o Senhor falou: olha, vamos sair daqui e vamos agora para Galileia, eu imagino Pedro dizendo: ei, Senhor, nós vamos passar por onde? Vamos passar pela beira do Rio Jordão. Quem sabe nós paramos para pescar, pegar um peixe e comer. O Senhor: não, nós não vamos passar pela beira do Rio Jordão. Então nós vamos passar pelo vale dos montes. E quem sabe, Senhor, nós subimos e clamamos a Deus nos montes, aonde que nossos pais clamaram. E o Senhor: não, Pedro, nós não vamos passar por ali. Nós não vamos passar nem pelo Jordão, e não vamos passar nem pelos vales. Ó Senhor, então por onde que nós vamos passar? O Senhor fala para ele: Pedro, nós vamos passar ali por Samaria, Pedro. Eu acredito que Pedro fala o seguinte: ei, Senhor, nós somos judeus, e judeus que se preserva não passa por Samaria, e muito menos coloca os pés nas províncias de Samaria. Pedro: nós vamos passar por Samaria, Pedro? E Pedro: não, Senhor, nós somos judeus. E agora eu começo a imaginar, no capítulo 4, no versículo 4, Jesus falando assim: é-me necessário passar por Samaria. Quando eu vejo esse versículo 4, algo moveu na minha vida de uma forma tão especial. É-me necessário passar. Quando eu estava em Peruna, como eu disse para os irmãos, eu tinha pouco tempo operado, pastoreava uma igreja dentro de uma comunidade perigosa, dentro do estado do Rio de Janeiro, noroeste fluminense. E eu tinha operado de vesícula há pouco tempo, aproximadamente 8 a 12 meses de operação. Quando eu cheguei, eu comecei a sentir altas dores fortíssimas, e eu não conseguia dormir, e voltei a procurar médicos, UPAs, e até mesmo marcaram para mim fazer uma ultrassom. Eu fui procurar saber o que estava sentindo, porque eu tinha operado de pouco. E eu entrei em uma sala para fazer o ultrassom. Veio um profissional, quem sabe o que é ultrassom, passa um gel na barriga da gente, vem com um aparelhinho e esfrega sobre a gente. O profissional começou a olhar na imagem, chamou uma outra profissional e falou assim: vamos trocar ele de aparelho. Tiraram ele de uma sala, passaram para uma outra sala em 3D, e passaram, os dois chamaram outro profissional. Eu estava deitado, 3 profissionais passando a máquina na minha barriga. E eu perguntei: tem alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa? E eles falaram assim: nós não podemos falar nada, vamos te caminhar para um cirurgião, para ele falar sobre o que está acontecendo. Meu coração se apertou, porque quem já passou por operação sabe os seus riscos. E eu procurei um cirurgião. O cirurgião olhou para mim, olhou para o exame, e olhava para mim, para o exame, para mim, para o exame, e falou assim: deita ali, tira a camisa e deita ali. Botou a mão sobre mim: está doendo, dói. Está doendo, dói. Está doendo, dói. Está doendo, dói. Perguntou de novo: está doendo? Eu falei: não, aí não dói não, doutor. E ele apertou minha perna assim, aí não estava doendo, era só na barriga mesmo. E ele falou assim: filho, é o seguinte, formou sobre ti um anelo vincular, e é necessário, ele falou com essas palavras: é necessário abrir. E eu estava trabalhando nessa mensagem. Quando ele falou assim: é necessário abrir, dentro de mim bateu uma aflição, bateu uma dor. E eu disse: poxa Deus, é necessário passar por isso de novo. Eu não já passei por isso, eu não fiquei internado no hospital por causa disso. É necessário passar por isso de novo. E as lágrimas começaram a escorrer nos meus olhos. Ele disse: filho,
Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Você tem que procurar o cirurgião que abriu. E eu saí de Itaperuna, eu voltei para Muriaé para procurar o cirurgião. O cirurgião já não estava. Ele não se encontrava mais. E aí, a minha mãe, ela procurou um cirurgião bem conceituado na cidade de Muriaé. E eu marquei o exame. O cirurgião olhou para o exame e falou assim: vou te internar amanhã. Você vai dar entrada no hospital, já com os preparatórios para operar. E foi bater e valer. Eu entrei no hospital. E quando eu entrei no hospital, já entrei tomando injeção, antibiótico. E eles me colocaram numa máquina que chama tomografia. Quem conhece essa máquina aqui, tomografia? Alguém conhece essa máquina? Conhece, irmão? Que coisa sofisticada, irmão. O bicho fala contigo. A máquina, você deita nela assim, ó, e ela faz um barulho assim. E coloca, passa uma luz assim. E fala contigo assim: prenda a respiração. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Segurei a respiração, soltei, saí daquela máquina, subi para a sala para ficar internado. E eu fiquei esperando o médico um dia. E haja antibiótico. Meus braços viravam uma bola de tanto antibiótico. 2 dias, mais antibiótico. 3 dias, mais antibiótico. E eu ficava lá em cima, Deus, por que eu tenho que passar por isso de novo, Senhor? Por que eu tenho que passar por isso de novo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando? Eu orava, queridos, e saía no meio da sala e falava de Jesus para uma sala, entrava no outro quarto, falava de Jesus, e lá dentro no meu cantinho, eu perguntava: por que eu estou passando por isso de novo? Você sabe, queridos, o que acontece? Tem coisas na nossa vida que parece que se repete. Tem situações que parece que é repetitivo. Poxa, está acontecendo comigo de novo. Isso está acontecendo comigo de novo. Esse problema, esse meu filho, essa situação financeira, parece que sempre se repete. Queridos, eu comecei a pensar sobre isso. Falei: ó Deus. E aí, o 4º dia, o médico subiu. A gente faz um preparamento psicológico para esperar até mesmo o pior. E o médico chegou com um papel e falou assim: eu falei com ele primeiro: e aí, doutor? Todo metido, corajoso. E aí, doutor? Vamos operar? Estou preparado para operar. Marcelo, né? Teu nome é Marcelo? É. Olha, o que era para estar aqui, não está aqui. Deixa eu te explicar um negócio para você entender. Você sabe por que você está passando por isso? Você sabe por que você está enfrentando isso? Porque é necessário você passar por isso. Ei, eu não estou aqui para fazer enfeitinho, não. É necessário você passar por isso. Você sabe por quê? Porque eu vou usar as palavras do Senhor Jesus. Quando os amigos vêm falar: nem Jesus, não vem não, já morreu. Para que vai orar? Ei, deixa eu dizer, sabe por que você está enfrentando isso de novo? Sabe por que você está passando por isso de novo? É porque é necessário. Sabe para que Ele está deixando você passar? Porque Ele quer manifestar a glória dEle na tua vida. Você está passando por isso, você está enfrentando por isso, porque o Senhor quer manifestar a glória dEle na tua vida. Glória a Jesus. Esse Jesus ainda faz milagre. Você está passando com essa dificuldade, não consegue desprender dessas porcarias, desse prejuízo. Sabe por quê? O Senhor quer fazer algo na tua vida. Senhor Jesus, olha, vamos passar por Samaria. Ei, queridos, essa situação que você está enfrentando tem tempo determinado. É uma passagem, não é uma permanência. E o Senhor: vamos, discípulos, vamos passar por Samaria, porque me é necessário. O Senhor começa a caminhar, e de frente Ele começa agora a ver um poço, uma fonte que foi dada a José pelo seu pai Jacó. Queridos, é algo que eu quero falar agora, é muito importante.
é algo que gladiou, brigou na minha alma sempre sobre isso, sobre o nome de Jacó. Toda vez sentei nas cadeiras, nos bancos das igrejas, e eu cansei de ouvir homens dizer que o nome de Jacó significava suplantador ou enganador. Cansei de ouvir, mas dentro de mim gladiava, eu lutava com isso. E eu comecei a pesquisar e estudar, porque o nome do pai de Jacó se chama Isaac. Isaac é filho de Abraão. Abraão teve Isaac e deu esse nome por causa de um significado que chama sorriso. Isaac chama sorriso. E eu fiquei imaginando um pai que carrega um nome com um significado lindo, vai colocar um nome de um filho com um significado de enganador? Você colocaria o nome do teu filho com um significado ruim? E aquilo ficou me fritando por dentro. E eu falei, não pode. Como pode Deus colocar um nome num filho desta forma? Como um pai pode? E eu fiquei a pensar, e eu comecei a pesquisar. Na verdade, Isaac teve uma mulher, e essa mulher se engravidou. Não uma gravidez comum, ela estava grávida de gêmeos, mas nessa época não havia ultrassom. Ela não sabia, por sinal, que tinha duas crianças dentro dela, mas ela dizia da alma dela que há dentro de mim duas nações, e essas nações gladiam, brigam entre si. O que é mais interessante que Paulo lá na frente, ele revela essas nações que tem dentro de nós. A palavra de Deus diz assim, lá em cima, com Paulo fala o seguinte: o espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o espírito. Nós estamos sempre em combate conosco mesmo. Às vezes queremos fazer algo, e quando fazemos algo, nós vemos que erramos. Erramos, Senhor, e continuamos. Nós estamos lutando conosco mesmo. Essa nação que nós temos dentro. E essa mulher grávida de duas crianças, a parteira dentro da tenda, tem as duas crianças. O pai Isaac está lá fora. Sai a primeira criança, o pai ainda continua lá fora, e bota a parteira, limpa todinha a criança, bota a criança deitada. Aí a mulher sente mais dores, e agora se retira uma outra criança, a criança de cabeça para cima, e a outra criança de cabeça para baixo. A parteira grita: Isaac, Isaac, entra, que nasceu as crianças. Nasceu as crianças, Isaac. Isaac entra, e quando ele entra, ele vê duas crianças. O coração dele arde, e ele pergunta: quem nasceu primeiro? Ele pega uma criança e fala assim: essa criança. E essa criança é cabeluda, com os cabelos vermelhos, ruivos. E quando ele vai pegar ele pelos bracinhos, embaixo do braço, o outro que está deitado invertido segura o calcanhar dele, aperta o calcanhar do outro neném, e ele segura, ele solta, o outro levanta. Ele fala: esse menino é avermelhado, esse menino é cabeludo, eu vou dar um sentido a ele. Ele vai chamar Esaú, que significa vermelho, terra vermelha. E aí ele coloca o outro. E quando ele coloca o outro e vai pegar o segundo menino, o menino agarradinho no calcanhar, ele começa a levantar ele assim. Ele fala assim: eu tenho que dar um nome de sentido a esse menino. Esse menino vai chamar Iacó, ou para nós Jacó. Iacó significa aquele que agarra, não aquele que engana. Que isso, Marcela? É aquele que agarra. A Bíblia mostra mais à frente que um vale de Jaboque, Jacó está no vale de Jaboque, e ali aparece um anjo, e nesse momento ele agarra aquele anjo e trava aquele anjo. Ele faz jus ao nome dele, ele agarra e não solta. Oh, glória a Jesus. Queridos, este é um homem, não qualquer um homem. Este é o homem que perfurou o poço aonde Jesus está sentado.
E eu fiquei imaginando como é furar um poço naquela época. Esse poço, queridos, medidos e calculado pela arqueologia, ele tem 32 metros de profundidade. Ele ainda existe lá na Palestina. 32 metros de profundidade. Eu comecei a imaginar, se nessa época já é difícil furar um poço, imagina você naquela época, como seria difícil furar um poço de 32 metros. Eu comecei a imaginar aquele homem, simples, franzino, procurando aonde que vai perfurar esse poço. Ele passando naquela terra seca, árida, passando o pé para lá, passando o pé para cá. Ele falou assim: eu vou furar aqui, eu vou começar a furar aqui. As ferramentas não é igual a essa. É uma ferramenta rudimentar, difícil de trabalhar. Ele começa a perfurar. E quem sabe, quem já mexeu com terra, quem já cavucou chão, sabe que as primeiras terras é muito dura, é muito difícil de furar. E ele começa a furar, tuf, 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 tuf. E eu gosto de imaginar de uma pessoa chamada situação da vida. Eu quero dar o nome a uma pessoa que chama situação da vida. E está Jacó furando um poço duro, ó. Tuf, tuf. Aí passa esse homem chamado situação da vida. E passa e olha para Jacó e fala: ei, Jacó, deixa isso, a terra é dura. Para de cavucar, Jacó. A terra é difícil de furar. Para, Jacó. Mas Jacó não está agarrado com as coisas da vida. O que as coisas da vida vêm falar para ele? Mas ele está agarrado na promessa: eu vou furar o poço aqui, eu vou cavar o poço aqui. E ele continua, tuf, tuf, 1 metro, tuf, 2 metros, tuf. Mas a situação da vida sempre quer fazer a gente parar, não é verdade? Ó, tuf. Aí não vai dar em nada não, Jacó. Para, Jacó. Ei, não continua cavando não, Jacó. Essa terra aí é seca. Não ora para ele não, Jacó. Não vai lá na igreja não, Jacó. A terra é seca. Ai, Jacó, para de ir naquela igreja. Lá é seco. Situação da vida vem fazer para nos desanimar. Mas Jacó não está apegado à palavra de homens, mas está apegado à palavra de Deus. Ele está fazendo jus o nome dele. E ele continua. Eu não estou apegado na situação da vida. A situação da vida pode tentar me parar, mas eu tenho um objetivo. Eu vou cavar o poço, eu vou achar água, eu vou procurar aquilo que vai me matar a minha necessidade. Água mata a necessidade do povo, matava a necessidade dele. Ele tinha um objetivo e a situação da vida não ia para ele. Ele continua 10 metros, 20 metros e ele continua. Ele não quer parar porque ele tem um objetivo e esse objetivo não vai fazer ele parar. E ele continua 30 metros. Poço fundo. Sabe, queridos, quando nós começamos a encontrar água, sabe o que acontece? Eu sei que vocês conhecem, porque aqui demora a chover. E quando chove, a chuva bate nesta terra e sobe aquele cheirinho de terra molhada. Nesse momento, Jacó começa a sentir o cheirinho de terra molhada. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para a tua vida. Deixa eu dizer uma coisa para a vida da tua casa, da tua família. Sabe o que você está vindo aqui é matar a necessidade. Não desanima não, não para não. Sabe por quê? Porque eu consigo sentir o cheiro das águas na tua vida. Eu consigo sentir o cheiro das águas na tua vida. Oh, glória a Jesus. 32 metros, começa a borbulhar daqui, começa a borbulhar do lado de lá. Ai, a água está chegando. Ei, a situação da vida. Ei, Jacó, e aí? Não se mexe comigo não, que a água do milagre está borbulhando na minha vida. Ei, Jacó, esse poço ainda existe lá até hoje. E todos que passam naquele poço
diz, fala: bendito é o Deus de Jacó, por causa desse poço. O milagre que Deus tem na tua vida, os outros em volta vão dizer: bendito é o Deus da vida daquela mulher, bendito é o Deus da vida daquele homem, bendito é o Deus da vida daquele jovem. Oh, aleluia. É esse poço, queridos, é esse poço que Jesus agora está encostadinho do lado. E ele fala com os discípulos: ei, discípulos, faz um negócio para mim, desce e vai comprar comida. São 12 discípulos que estão ali com Jesus agora. E esses 12 discípulos, eu fico imaginando, para que descer os 12? Para que descer os 12 discípulos? Para que descer os 12 discípulos? Glória a Jesus. E eu fico imaginando Pedro dizer o seguinte: ei, Senhor, manda só os 9 e deixa nós 3 aqui, nós somos do mistério mesmo. E Jesus falou: olha, vaza os 12, desce os 12, vai comprar muita comida mesmo, né? 12. Eu pensei: poxa, podia deixar os 3 ali, os 3 eram mais chegados, né? Mas ele manda os 12. Sabe por quê, queridos? Ele tem um encontro marcado. Ele tem um encontro marcado com a mulher. E eu fiquei pensando: por que ele tem um encontro marcado? E por que os discípulos não podem estar lá? Por que os discípulos não podem estar naquele momento? Eu fiquei a pensar. Sabe, queridos, quando você sai da tua casa e às vezes você está precisando de uma ajuda, às vezes é a ajuda do marido, do amigo, do pai ou da mãe, e a ajuda não vem, a situação não vem, sabe? Você bate de um lado, vai na casa do pastor e a situação não vem. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Tem coisa, queridos, que a tua mãe, o teu pai, o teu tio, o teu amigo, a tua correria não vai resolver para você. Você sabe por quê? Porque tem coisas que só Jesus faz. Só Jesus faz. Nesse momento os 12 descem. Jesus está tirando um cochilo mesmo, sentadinho do lado do poço da fonte. Em uma outra margem, em uma outra cena, havia uma mulher. E essa mulher, por causa dos prazeres, das satisfações e o desejo de vencer, o desejo de conquistar, essa mulher começa a ter relacionamentos. Ela se arrisca com um e não dá certo. Ela se arrisca com outro e não dá certo. Ela se arrisca com mais um, não dá certo. Se arrisca com o quarto, não dá certo. Se arrisca com o quinto e não vai nada bem. Essa mulher está na sua casa e água é necessário para uma vida. Água é necessário para uma vida. E essa mulher tem que buscar água. Mas é por essa mulher ter desejos e vontade de vencer e de tanto arriscar, ela começou a ser defamada. Ela começou a ter um nome feio. As mulheres não poderiam ver ela, que começava a fazer chacota dela, xingar ela. Se ela fosse buscar água no poço, poderia dar uma confusão. Essa mulher tentou de todas as maneiras vencer, mas tudo que ela tentava dava errado. Por quê? Porque ela é errada? Não. Ela queria vencer. Ela queria que algo matasse a necessidade dela. E nesse momento, essa mulher não pode sair em qualquer hora. Ela sai numa hora tarde. E nesse horário tarde, ela tem que pegar um cântaro, ela tem que pegar um balde e uma corda, porque o poço é fundo. E ela, para levar um cântaro e um balde, eu fiquei imaginando como essa mulher vai carregar isso, se o cântaro é de barro e o balde também. Como ela vai carregar isso? E eu fiquei pensando como é difícil. Essa mulher agora pega uma madeira, como um cabo de vassoura, e amarra a corda em volta da madeira, com o balde de um lado e o cântaro do outro, e joga no ombro, e começa a andar. E começa a andar pelos cantos, para não ser vista. Na cidade de Sicar havia vários poços,
E o poço de Jacó ficava distante. Ela falou: tem que ir lá no poço de Jacó. E ela bota aquele cântaro, aquela madeira nas costas, e começa a subir pelas vielas e pelos cantos. E andando e caminhando, de longe ela vê a fonte e o poço. Ela vê o poço. E de longe também ela consegue ver um homem sentado no poço. Eu pergunto a vocês, eu quero que vocês me respondam: quem essa mulher está vendo sentado no poço? Eu perguntei para vocês: quem essa mulher está vendo sentado no poço? Mas alto, eu queria ouvir. Não, queridos, ela não está vendo Jesus. Só pode saber quem é Jesus quem conhece Jesus. Se vocês nunca me viram, não sabem quem eu sou, eu estiver sentado aqui fora, e você passar e vai falar assim: ah, o Marcelo lá. Se você nunca me conheceu, ela apenas vê um homem sentado na fonte. E eu fiquei pensando sobre isso, trabalhando na máquina, na indústria que eu trabalhava em Itaperuna. Eu fiquei pensando: que visão é essa, Senhor, que essa mulher está vendo? Jesus falou assim: isso é visão material, Marcelo. Isso é uma visão natural, Marcelo. Abre as tuas visões espirituais. Eu falei: qual é, Senhor? Qual é dessa visão? Ele falou assim: não é um homem sentado no poço, não é Jesus sentado no poço. Jesus falou comigo: filho, é duas fontes. Ali é duas fontes, a fonte de Jacó e eu, a fonte de água viva. Oh, aleluia. Aquela mulher sobe, queridos, para querer matar a sua necessidade do dia a dia, para lavar, para beber. Ela chega, querido, Jesus está encostado. Deixa eu te contar uma coisa: judeu não se dá com samaritano. E pior, judeu não fala com mulher a público, e muito menos com mulher de Samaria. Jesus está sentado na fonte, encostadinho, de olho fechadinho. Chega aquela mulher, devagarzinho, cismada. Nossa linguagem lá é cismada. Eu não sei qual é a linguagem de vocês aqui, mas lá é cismada na minha terra. E aí, queridos, chega, desenrola o balde. E agora, queridos, ela desamarra, joga o balde no poço. Queridos, na igreja lá em Itaperuna, pequenininha, bonita, que só, havia um poço de água na frente dela. E eu pegava a água dela. E quando não era para pegar com balde, eu jogava o balde caía só em pé. Eu tinha que fazer assim com a corda, ó. O balde sambava para lá e para cá e virava. E quando ele virava, eu enchia d'água. Eu comecei a pensar sobre isso: oh Deus, essa mulher balançava o balde, e o balde virava, e ela começava a puxar a água e encher o cântaro. E nesse momento, quando ela puxava o balde e começava a encher o cântaro, Jesus disse: ei, mulher, me dá água, me dá essa água de beber. E aquela mulher começa a falar: você sabe quem eu sou? E por que me pede água? Sabe, muitas das vezes o Senhor vem nos conflitar. E sabe o que tem dentro de nós? Interrogações. O que os outros vão pensar de mim? O que os outros lá da rua vão pensar de mim? Se eu começar a beber água dessa fonte, e se eu começar a ir lá na igreja, poxa, como é que vai ficar a minha moral? Se muitos conhecessem quem eu era antes. Imaginar o que eu fiz para chegar até aqui. Eu falo com vocês, só fiz uma coisa: em querer acreditar. Só quis acreditar. E eu importava o que os outros estavam querendo dizer. Falei assim: eu vou beber dessa água, eu quero ver o que é isso aí. Essa mulher está lá, ela começa com interrogação: sabe que sua mulher é samaritana? E samaritana não conversa com homem e nem judeu. Ela falou, Jesus falou: mulher, se tu soubesse quem te pede água. Muitas das vezes o Senhor está se apresentando a você, e você às vezes faz de indiferente. Mas quem é? Quem é esse que me pede? Quem é esse que está me chamando para me mudar de vida? Quem é esse que está... eu pastor, eu não estou te chamando para você te mudar de vida não, queridos. Quem te chama é o Senhor. Eu só estou aqui só como um porta-voz,
mas o Senhor que te chama, ei, vem beber dessa água. A mulher falou assim: é isso, você não tem balde. Olha que a mulher fala para ele: você não tem balde, você não tem corda, e o poço é fundo, como você vai me dar água? Ela falou assim: se tu soubesse quem te pede água, você me pediria, e eu te daria água para a vida eterna. Nós estamos matando sede, sabem o que, queridos? Em poço, que nós vamos se afogar nele e não vai trazer nada para nós. Nós vamos correndo atrás aí, ó, de coisas para matar nossa necessidade. Sabe qual? Agora, rápido. Aquela mulher tinha que estar sempre subindo para pegar água, para matar a necessidade. Você está correndo muitas vezes em vão, tá? Para pegar água que não vai matar a tua necessidade. Ela falou assim: olha, tu não tem balde? Ela falou assim: faz o seguinte então, mulher, eu vou te dar dessa água, mas você faz o seguinte, você vai lá embaixo e busca o teu marido. Aí a mulher falou assim: eu não tenho marido. Aí Jesus: falaste bem, porque você tem 5 maridos até agora, e o que você dá não é teu. Ainda ela era amante de um outro, queridos. Ela estava tentando, sabe o que? Beber a água que mata a necessidade dele. Sabe qual era? Momentânea. E ela olha para Jesus e fala: vejo que tu és profeta. Ei, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero ser profeta na tua vida também essa noite. Sabe como? Com essas palavras que foi dita. Sabe por quê? Porque essas palavras são fontes de água viva. Sabe o que acontece? Sabe que não é uma leve coincidência as palavras que estão saindo da minha boca falando com a tua vida, não, queridos. Não é uma leve coincidência, não. Você sabe por quê? Porque a fonte, ela revela para nós o que nós verdadeiramente precisamos. E eu quero terminar assim. Eu quero terminar desse jeito, com as palavras que falam com a gente. E eu quero convidar você a se levantar neste momento. Pode se levantar, querido, eu estou terminando. Eu não sei o tempo que durou. Está acabando. Sabe? Em toda eternidade, em Deus. Você não está aqui para ver a menininha bonita, não. Sabe? Não está para ver um rapazinho bonito pregar, não. O rapazinho falar, o rapazinho tocar. Não é não, Gabriel? Você está aqui porque você acredita em Deus. Em todas as escrituras sagradas, eu vejo as coisas acontecendo. Mas sabe por causa de quê? Por uma ação de fé. A mulher com fluxo de sangue saiu do seu lugar e foi tocar no mestre. Ela teve uma ação de fé. E eu quero fazer isso com você. Uma alavanca nesse campo material que vai mover o espiritual da tua vida.